Queridas amigas, queridos amigos, boa noite. Que sejamos todos muito bem-vindos, que possamos aproveitar esses momentos que tiramos para refletir com os nossos corações e que essas luzes do Evangelho, então, possam invadir os nossos lares, nos trazendo muito conforto e muita paz aos nossos corações. E para facilitar, como sempre, a gente faz aqui o compartilhamento dos nossos slides para auxiliar na melhor compreensão aí das ideias. Pronto. Bem, gente, ninguém duvida, né, que nós estamos vivendo dias difíceis e conturbados. Está muito difícil da gente encontrar essa paz que a gente tanto deseja, né, tanto nós necessitamos. Porque isso está dentro da gente, buscar essa paz, essa felicidade. Mas a gente precisa ter muita calma, muita tranquilidade, porque nada foge do controle de Deus. Essa dúvida nós também não temos. Tudo está no comando de Deus, tudo está dentro do seu planejamento. E são chegados os tempos em que grandes acontecimentos contribuirão para a regeneração do planeta Terra. Assim nos fala Kardec lá em A Gênese, no último capítulo da obra, são chegados os tempos. Então, ele traz para nós essa ideia, né, de que nós estamos vivendo esse momento de transição, de turbulências, principalmente no campo das ideias, né? E o nosso planeta está, então, se preparando para se tornar um mundo melhor, um mundo de regeneração, deixando, então, de ser um mundo de provas e expiações, onde o mal ainda impera. Mas, para isso, nós, os habitantes do planeta Terra, nós também precisamos nos modificar para melhor. Acompanhar essa mudança para que a gente possa permanecer e herdar essa terra regenerada prometida por Jesus aos mansos, onde aí não mais vai haver violência, nem imposição pela força do mais forte sobre o mais fraco, do violento sobre o mais pacífico. Então, algo deve mudar dentro de nós mesmos. E nesse sentido, aqui Kardec vai nos falar sobre os cataclismos morais, são essas transformações dentro da gente. Daí esses momentos que a gente vive, né, de tantos dilemas, tantas angústias, essa luta de ideias que existe aí dentro de cada um de nós. E para nos auxiliar, nós precisamos desenvolver as virtudes, que são aí habilidades morais, que nós temos já essa centelha dentro de nós e que a gente precisa desenvolver, porque elas vão nos auxiliar a substituir os nossos vícios, os nossos defeitos, as nossas imperfeições, nos tornando aí aptos para herdar a terra regenerada. E é o que o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos estudando esse mês, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, eles vão nos apresentar, nas instruções dos Espíritos, nos itens 7 e 8, 3 virtudes que são aí muito importantes para esses dias de luta, para esses dias difíceis, né? E vão certamente nos tornar mais brandos e mais pacíficos, facilitando assim essa nossa caminhada. Então nós temos a paciência, a obediência e a resignação. Então são muito valiosas aí para esses dias, mas são virtudes quase sempre mal compreendidas por nós, pela humanidade em geral, né? Porque o seu verdadeiro sentido, como nós vamos ver, é com relação à verdade do espírito, né? Então nós precisamos transcender a matéria para compreender o que de fato significa a paciência, a obediência e a resignação, que, ao contrário do que se pensa, não são características de pessoas fracas, desanimadas, conformistas. Pelo contrário, são virtudes de pessoas brandas e pacíficas, mas de pessoas fortes, que vão herdar a terra regenerada. E lá o Espírito Amigo, na primeira mensagem que diz respeito à paciência, antes mesmo de falar da paciência, ele vai falar para a gente sobre a dor. E ele vai dizer uma coisa muito
significativa, muito impactante. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então é muito difícil a gente compreender essa afirmativa do espírito amigo, e a gente precisa demorar um pouquinho aqui na compreensão dessa ideia, porque ela é a chave para que a gente possa entender muitas circunstâncias da nossa vida e que a gente às vezes não consegue entender, assim, no primeiro momento. Então, no contexto que a gente vive, né, de uma sociedade, uma civilização que busca sempre pelo prazer, né, hedonista, como se diz, materialista, né, que prima pelo prazer como único propósito, né, de vida, segue ignorando as dores, né, como se elas não existissem. Então, como a gente pode compreender essa afirmativa nesse contexto que a gente vive? E aí nós trouxemos a explicação, são várias que a gente vai encontrar, mas nós selecionamos aqui a de Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E ele vai dizer para a gente o seguinte, que a dor é uma lei de equilíbrio e de educação. Então, a dor é, na verdade, um mecanismo, um instrumento da lei divina para o nosso aprimoramento e para que a gente possa se reajustar com as leis quando nós as transgredimos, né? Então, porque todos nós aqui nesse mundo, ainda de provas e expiações, todos nós, sem exceção, sofremos. E o sofrimento, então, deve ser considerado como uma necessidade de ordem geral, um agente de desenvolvimento, uma condição do progresso. Então, todos os seres devem passar pelas situações que vão fazer com que o seu progresso seja impulsionado, seja estimulado através dessas situações, dessas circunstâncias difíceis da vida. Agora, como cada um de nós vai encarar o sofrimento e a dor, aí é decisão de cada um. Nós temos o nosso livre-arbítrio. E Allan Kardec vai afirmar lá em O Céu e o Inferno que o sofrimento é inerente à imperfeição, então faz parte da imperfeição. Porque não há seres privilegiados, não há seres criados perfeitos, todos somos filhos de Deus e partimos de um mesmo ponto de partida, todos guardamos na nossa consciência as leis divinas, mas nós temos aí a faculdade, o livre-arbítrio de escolher. E todo aquele que se desgarra, que se afasta do cumprimento da lei, ele retarda essa marcha e precisa depois arcar com as consequências naturais das suas escolhas. Daí as palavras de Jesus, a cada um segundo as suas obras. Mas os eleitos lá, né? Então, se a gente lembrar, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Parece ser mais estranho ainda, né? Se são os eleitos, por que Deus envia a dor? Então, nós já começamos a compreender parte daquela afirmativa. E aí, o Espírito Erasto, no capítulo 20 do Evangelho, ele vai, lá no item Missão dos Espíritas, esclarecer para a gente algo muito interessante. Deus quer um triunfo da sua lei. Os que a seguem são seus escolhidos. Então, são aqueles que se tornam dóceis e submissos à vontade de Deus, que sempre quer o melhor para os seus filhos. Então, o eleito, o escolhido, aquele que cumpre a lei de Deus, ele vai ver nas dificuldades, nas dores, nos sofrimentos, nas circunstâncias difíceis, uma bênção, uma oportunidade de crescimento do seu espírito imortal. Então, diante disso, ficou mais fácil para compreender essa afirmação lá do início, né? Faz todo sentido aí quando o espírito amigo afirma, né, para nós que a dor é uma bênção e para que a gente não se aflija, né? Para que, pelo contrário, que a gente bendiga a dor neste mundo material, porque são dores passageiras, né? Assim como a nossa vida material. E aí é que entra a paciência como a nossa grande aliada. Porque perante a dor, diz o espírito amigo, seja paciente. Mas a gente precisa compreender o que é ser paciente, porque, como nós dissemos lá no início, existe aí muito equívoco com relação
ao que é ser paciente, né? Será que ser paciente é cruzar os braços, ficar esperando as coisas acontecerem sem nada fazer? Será que é concordar, aceitar passivamente os males do mundo, né, sem se abalar? Né? Porque se a gente for olhar o exemplo de Jesus, a gente vai ver que ele não era nem passivo e nem conformista. Mas ninguém tem dúvida de que Jesus era um pacificador. Então, o que é ser paciente? E aí a gente recorre a Emmanuel, né, considerado o quinto evangelista, que muito nos ajuda com as suas mensagens a compreender mais profundamente o evangelho de Jesus. E ele vai dizer lá para a gente que paciência é serenidade e calma, não é aprovação ao desequilíbrio. Então, olha bem, é serenidade e calma, mas não quer dizer com isso que estejamos concordando com o desequilíbrio. É compreensão e entendimento, mas não estamos dando com isso passaporte, livre acesso ao abuso. É harmonização e ajuste, mas nós, desta forma, não estaremos apoiando a delinquência. É tolerância e brandura, mas não é acobertar erros deliberados, erros propositais. E ele vai dizer também lá, o espírito amigo, que a paciência também é caridade. Caridade, minhas irmãs e meus irmãos, nós todos sabemos, é ação. A caridade, ela pressupõe sempre uma ação. Ela não é algo que vai nos manter paralisados e aguardando. Então, quando nós somos caridosos, nós estamos agindo. E ele vai dizer lá que, inclusive, é a caridade mais meritória. Por que a mais meritória? Porque é a caridade moral, aquela que é mais difícil da gente praticar. Porque a caridade material pressupõe só a gente ali, às vezes, abrir mão de alguma coisa que nem vai fazer falta para a gente. Mas a caridade moral vai fazer com que a gente aniquile dentro da gente o orgulho e o egoísmo. Então, ele dá o exemplo lá de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer. Então, quando fala Deus colocou em nosso caminho, significa que as leis de Deus, né? Deus, por meio de suas leis, que nós transgredimos, então nós, por meio delas também, nós vamos resgatar o nosso passado. E muitas vezes também nós vamos melhorar, nós vamos progredir, passando aí pela prova da paciência, muitas vezes dentro dos nossos lares, onde nós vamos aí reencontrar pessoas do nosso passado, que temos algo a reajustar com elas, né? Mas o espírito amigo nos dá o seu próprio testemunho e diz para nós: a vida é bem difícil, bem eu sei. Mas as bênçãos são bem mais numerosas que as dores. Então, eis aí o consolo para nós. As dádivas de Deus para nós estão aí o tempo todo à nossa disposição. Basta que a gente abra os olhos, que a gente tenha boa vontade para perceber e valorizar um bom amigo, uma família que nos ama, um emprego que surge, algo que aparece de repente para facilitar, uma inspiração. Então, nós temos muito mais bênçãos do que dores, para que a gente não fique paralisado, para que a gente não fique desanimado. E assim, o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando a gente curva a cabeça, quando a gente fica desanimado, quando a gente se sente derrotado. E aí, então, utilizando aí dessa habilidade moral, da paciência, a gente vai visualizar melhor as soluções, ter mais boa vontade para resolver aí os nossos problemas, né? E foi por isso que Emmanuel vai dizer o seguinte, que a paciência é reconhecimento da dificuldade existente, com a disposição de afastá-la, sem atitude extremista, nem deserção da esfera de luta, e nem choro improfícuo, sem sentido, na hora do nosso sofrimento. Então, quando a gente exercita a paciência, a gente não nega o problema e nem foge dele. A gente encara o problema e busca, por meio de atitudes equilibradas, a melhor solução. E muitas vezes nós precisamos até esperar
tem coisas que não vai dar para a gente resolver na hora. Então, a gente vai saber esperar o melhor momento para a gente agir. E é interessante que quando Aristóteles falava sobre a virtude, as virtudes, ele falava que a virtude está sempre no meio, ou seja, é sempre um ponto de equilíbrio. Então, qualquer excesso que a gente cometa para um lado ou para o outro, a gente vai estar, então, se desequilibrando. E aí a recomendação do Espírito Amigo para nós. Sede pacientes, sede cristãos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele, olha só, do que qualquer um de vós, e nada tinha de que se penitenciar. Vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. E o exemplo de Jesus vem nos demonstrar ainda a prática de duas outras habilidades morais, de duas outras virtudes aí, muito importantes, companheiras da brandura, vai afirmar para a gente o Espírito Lázaro na outra mensagem que nós citamos, obediência e resignação. Então ele vai dizer o seguinte: enquanto a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. A obediência aqui, no sentido da virtude que se dá, né, quando nós somos convencidos pela razão. A razão nos leva, não pela força, não pela coerção, que também levam a um tipo de obediência, mas não aquela obediência que nos faz aceitar as circunstâncias que nós não podemos mudar e que vão tornar o nosso fardo mais leve. Então, por exemplo, hoje nós estamos fazendo uso da máscara facial, né? Muitos aí estão obedecendo porque são obrigados e porque existe uma sanção, uma pena para o descumprimento dessa medida sanitária. Mas já outros, por sua vez, eles estão obedecendo porque a razão, né, lhes convenceu de que é uma medida necessária, é importante para proteger a nossa vida, para proteger a vida do próximo, né? Inclusive para quem já tomou a vacina. E também para benefício da coletividade. Quando a gente, então, obedece porque a gente entende, aí nós partimos para a compreensão. Nós nos sentimos parte de um todo, de uma coletividade, nos sentimos responsáveis pelo nosso próximo. E aí entra também a resignação. Então, o cumprimento desse dever se torna leve e até prazeroso, porque nós nos sentimos responsáveis e fazendo parte de toda essa estrutura. E a virtude da resignação, ela vai se dar, então, quando a gente é tocado pelo coração, no nosso sentimento. Alguma coisa dentro de nós mudou, se transformou, porque muitas vezes nós nos convencemos, mas a transformação é o passo seguinte, a obediência, né? Então, uma vez que a gente conhece pela razão as causas dos nossos sofrimentos, e na medida em que a gente deixa de transferir para os outros, né, como se os outros fossem culpados pelos nossos problemas, o mundo, as circunstâncias, e quando a gente recupera esse sentimento de que realmente a culpa é nossa, né? Aí tudo vai se tornando mais leve, a gente vai se tornando mais resignado e não vai aí cedendo espaço para queixa, para revolta. E aí nós nos lembramos que foi exatamente o que aconteceu com o André Luiz lá em Nosso Lar. A enorme saudade que ele sentia da sua família, né, que ficou na terra. Ele tinha vontade de ter notícias, de visitá-los, mas ele não podia. E isso o incomodou muito, né, por algum tempo, mas aí ele foi se convencendo aos poucos, não somente pela razão, mas também pelo coração, de que essa oportunidade, ela iria acontecer, mas que se ela não tinha acontecido é porque havia um motivo para isso. Então ele desejava ardentemente rever a esposa muito amada, receber de novo o beijo dos filhinhos. Por que decisões do destino estávamos agora separados, como se eu fosse um náufrago em praia desconhecida? Mas aí, como ele já estava tocado pela resignação, simultaneamente, ideias generosas confortavam-me o íntimo. Não era eu o náufrago abandonado. E o seu coração foi então se apaziguando, inclusive com a ajuda da mãe dele, que é essa que aparece aí, né, na foto
da ilustração do filme Nosso Lar, a ponto dele não mais insistir, né, em ter notícias dos seus parentes. Mas isso não significou que ele desistiu da ideia, não. Pelo contrário, ele começou a ocupar o tempo dele com o trabalho, ocupou a sua mente de forma saudável, né, e passou a estudar, até que ele então conquistasse as condições para visitar a sua família. E nós vemos também um outro grande exemplo, um belo exemplo de obediência e de resignação, de uma mulher que soube lidar com as adversidades da vida, Joana de Cusa, que Humberto de Campos vai narrar para a gente a história dela lá em Boa Nova, no capítulo 15. Joana confessou ao mestre os seus temores, suas lutas e desgostos no ambiente doméstico. Então, ela era casada com um homem muito importante. Ela abraçou o evangelho de Jesus, mas o seu esposo não tolerava a sua escolha, a sua fé. E um dia ela foi conversar com o mestre, né, foi dizer para ele sobre a sua angústia, a sua alma era muito sensível, né? E aí Jesus ponderou com ela, né? Disse que ela tinha de fato uma alma muito sensível, mas que ela deveria voltar para casa e amar o seu marido, que havia razões certamente para que ela estivesse ligada a ele, né? Então Jesus não a aconselhou a largar tudo, né, para segui-lo, mas ele a aconselhou a voltar para casa, amar o seu marido e segui-lo, seguir a Jesus de dentro do próprio lar. E aí, então, desde esse dia dessa conversa, a mulher de Cusa experimentou na alma a claridade constante de uma resignação sempre pronta ao bom trabalho e sempre ativa para a compreensão de Deus. E mesmo depois de viúva, ela muito trabalhou, porque os recursos materiais se foram com a morte do marido, né? E ao invés dela se lamentar, ela buscou no trabalho, inclusive o trabalho subalterno, né? Estava bem aquém da posição que ela ocupava na sociedade. E quando ela então foi levada ao circo dos martírios, ela testemunhou seu amor por Jesus, e Jesus se fez presente ao seu lado nesse momento extremo, segundo nos conta lá Humberto de Campos. Uma história muito bonita, muito emocionante. Portanto, obediência e resignação não são a negação do sentimento e da vontade, como se diz, mas são virtudes ativas, e o covarde não pode ser resignado, porque a gente tem que ser corajoso e forte para ser resignado. E o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes, porque isso pressupõe renúncia, né, de si mesmo, dos próprios interesses. E hoje nós já não precisamos, como Joana de Cusa, do martírio do nosso corpo, né, para testemunhar a nossa fidelidade a Jesus. Mas nós precisamos, como nos fala Lázaro, atender ao apelo que eles nos fazem. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Então nós precisamos estudar, aprender para progredir. Toda resistência orgulhosa, cedo ou tarde, será vencida. E bem-aventurados os que são brandos, pois serão dóceis aos ensinos espirituais. E assim, como nos lembra Emmanuel, convocados à edificação do reino de Deus no mundo, a começar de nós mesmos, é imprescindível, saibamos, suportar para renovar, sofrer para soerguer, apoiar para levantar e renunciar para finalmente possuir a terra prometida por Jesus, exercendo no seu sentido verdadeiro a paciência, a obediência e a resignação. Que Deus nos ampare hoje e sempre.